Maravilha, meus amigos! Quarta-feira, 5 horas da tarde, mais um Lift Talks. Mais um de um lado, porque é um Lift Talk super especial para a gente hoje. A gente tem colegas aqui que daqui a pouco eu apresento, vocês vão conhecer, mas o tema é muito interessante. Hoje é um dia de falar sobre computação quântica e essa relação que tem com o mercado financeiro, né, esse impacto que a computação quântica tem no mercado financeiro. E aí a gente vai falar, né, de modelos de negócio, de tecnologia, e vai ter que navegar por alguns conceitos aqui quânticos, mas está tudo bem, a gente está super bem acompanhado para ter essa conversa. Eu abro, primeiro agradecendo para quem já está assistindo a gente aí. A gente tem, Valdemir e Ronan, a gente tem uma plateia aqui cativa, de pessoas que sempre aparecem. Rodrigo Arantes está aqui já dando um oi para a gente. Bebel, a Bebel é de um projeto do Lift do ano passado, Midas, está sempre aqui, a Isabel. Então, já, muito obrigado por estar aqui. O Lift Talk é essa conversa, né, sobre inovação financeira e tecnológica dentro de um ecossistema maior chamado Lift, no qual a gente tem algumas iniciativas do Lift Lab. A gente está na terceira edição do Lift Lab. O Lift Lab funciona como uma aceleradora de fintech. Eu tomo muito cuidado com as minhas palavras, né? Ela não é uma aceleradora de fintech, mas ela funciona como uma aceleradora e acima de fintech, de ideias, inovações financeiras e tecnológicas, porque quem manda projeto para o Lift Lab é pessoa física. E a pessoa fala assim, mas é da fintech e tal. Ótimo, mas a gente aceita como pessoa física. Então, bancos já passaram por aqui, fintechs estabelecidas, fintechs nascentes, todas elas já passaram pelo Lift Lab. A gente é orgulhoso de estar na nossa terceira edição, a gente é orgulhoso de estar aí próximo de 70 projetos, né, que entraram no Lift Lab. Nem todos saem, porque, né, a gente tem um processo sério de aceleração, mas é muito bom estar aqui com vocês e poder estar no Lift Talk, que faz parte dessas iniciativas. A gente está partindo pelo nosso 15º Lift Talk, que já é um número impressionante, assim, pelo menos para a gente, né? A gente nunca imaginou que ia chegar tão longe, numa conversa tão específica. E aí já tem... hoje é um dia especial de muitos agradecimentos. E aí tem agradecimento duplo, assim. O primeiro Lift Talk quem fez foi o André Siqueira com a Tati Falcão. Não chamava Lift Talk, hein? Eu que estou dizendo que foi o primeiro Lift Talk que foi feito. Não chamava. Foi a primeira conversa que a gente teve ao vivo para explicar como funcionava o Lift. A primeira conversa verdadeira chamada Lift Talk, nosso amigo Aristide estava aqui. Né? Então, a gente estava aqui com o Aristides para conversar sobre o impacto da pandemia, né, no sistema financeiro, na fintech, foi muito legal. As pessoas foram gostando, a gente foi falando cada vez mais. Daqui a pouco vem mais agradecimentos. Hoje é um dia especial. Mas deixa eu fazer as apresentações, antes de mais nada. Então, a gente está aqui com o nosso amigo Ronan Damasco, que... Vai lá, aquele currículo bonito, pesado, né? Para as pessoas entenderem que ninguém cai aqui de paraquedas nessa conversa. O Ronan, ele é diretor nacional de tecnologias da Microsoft no Brasil, 26 anos de Microsoft. Eu acho que ele parou de contar, acho que ele tem mais tempo. Mas ele desistiu de contar. Na Microsoft, foi diretor de educação, diretor para a América Latina de engenharia de software, né? Não chegou lá à toa, engenheiro elétrico, formado pelo INP. Ronan, você não tem idade, senão você teria sido calouro do meu pai. Meu pai, primeira turma de engenharia elétrica do UNB. Meu pai, que eventualmente um dia pode estar assistindo, meu pai fez arquitetura para esperar a engenharia elétrica, só para você ter ideia. Ele fez um ano de arquitetura para esperar a engenharia elétrica. Ronan é mestre em segurança da informação pela Universidade de Liverpool, professor de ciência de computação da Universidade Católica de Brasília, e tem uns cursos bacanas, aí fez umas coisas legais no MIT, né, sobre quantum computing, que liga, por sinal, no currículo do Valdemir, né,
Esses dois são, obviamente, amigos conhecidos, fizeram alguns cursos no MIT juntos, mas o Valdemir é diretor da Microsoft Technology Center, né? Ele está na liderança de Tech Sales na Microsoft do Brasil, coordenando o time de Security, Compliance, Modern Work, Business Application. Um cara ligado em transformação digital, inovação, IoT, inteligência artificial, machine learning, Jesus Maria José, né? Não à toa tem 20 anos de experiência em TI e hoje é responsável pelas discussões de quantum computing na Microsoft. Formado em engenharia de computação, mestre em engenharia elétrica pela Politécnica, né, da Universidade de São Paulo, também passou pelo MIT, fazendo curso por lá, e MBA em Finanças Corporativas, cara que tem certificação pela INSEAD, Jesus Maria José. É muito currículo, não dá para ficar lendo o currículo de vocês. Eu já fiz a gente teve convidado do Banco Central, que eu já fiz essa pergunta para eles assim: qual é o problema de vocês no Banco Central de tanto título? Assim, por que vocês gostam de ser mestre, doutor? Mas essa não é a minha pergunta de hoje. Eu abro, porque é muito mesmo. Antes da gente entrar, né, e falar sobre computação quântica, a relação que ela tem com o mundo de finanças, assim, deixa eu abrir com um incômodo que vocês me causaram. Vocês, depois que eu passei a conversar com vocês, ver vídeo de vocês, entender um pouco mais, vocês estão me obrigando a chamar computação de computação clássica, ok? E aí eu já estou me sentindo mais velho do que eu sou. Né? Porque vocês alegam, né, que a computação que a gente conhece hoje ela é a clássica. Ou melhor, o que tem hoje de verdade de computação mesmo, a nova, a que mais nos interessa é a quântica. Então, meus amigos, por que agora eu estou sendo obrigado a chamar computação de computação clássica? O que tem na computação quântica, né, que na opinião de vocês, que destrói essa visão que eu tenho querida de ser um cara moderno? Conta para mim. Aí, Ronan, quer começar? Pode ser. Bom, Rodrigo, primeiro eu queria agradecer não só a todos, né, desejar que estejam todos com saúde, aí com as suas famílias nessa pandemia que estamos atravessando. Agradecer a você primeiro, sua simpatia e por estar liderando a Fenasbac, esse projeto que eu tenho tanta admiração, que é o LIFT, né? E já assisti vários Lift Talks. Esse aí que você falou do Aristides, eu assisti, eu não sabia que tinha sido o primeiro, então também sou fã aí de ter assistido. E tá, como você falou, aqui ao lado de um grande amigo, que além de colega da Microsoft, é um companheiro nessa jornada aí de estudo, de aprendizado da computação quântica. Então, a gente, além de trabalhar juntos e estudar juntos, a gente, de vez em quando, tem conversas aí longas sobre computação quântica, um passa dica para o outro de estudo. Então, realmente é um dia muito especial para mim aqui, é um grande prazer estar com vocês. E aí, respondendo a sua pergunta, eu também tive esse mesmo desconforto, né? Então, eu conto aí no artigo que saiu até na revista do LIFT, né, sobre computação quântica, a primeira vez, a gente sempre ouve falar sobre isso, de alguma maneira ou outra, mas não dá muita atenção, né? O motivo, eu acho que é essa palavra quântico, como disse um físico uma vez num painel que eu estava, ele dizia que foi a palavra mais infeliz escolhida, é uma palavra sobrecarregada, né? Hoje você ouve falar de dieta quântica, de meditação quântica, tudo é quântico, e eu acho que numa dessas eu acabei não dando atenção à computação quântica, mas a primeira vez que eu prestei atenção foi numa palestra lá na sede da Microsoft, e meu incômodo foi igual ao seu, né? Que o pessoal falou, olha, um problema que na computação clássica levaria alguns milhões de anos, 100 milhões de anos, seria resolvido em 100 segundos na computação quântica. Aí, na hora eu falei assim, computação clássica? Como assim, né? Já estão chamando computação de computação clássica? Ninguém me avisou, né? Não estava sabendo. E outra, eu fiquei espantado com essa diferença dos números. Eu falei, caramba, como assim, né? Que negócio é esse? Então, a partir dali, eu acho que foi o que, pelo menos que eu me lembro, né? Foi o que instigou, que iniciou a minha busca, o meu interesse pelo assunto. E aí, para passar para o Valdemir sem ficar me estendendo muito, eu diria o seguinte,
Eu acho que o uso do termo computação clássica, ele vem para fazer uma diferenciação, né? Porque a computação, ela permeou tanto a nossa vida, a gente está tão acostumado com o smartphone, com o laptop, o tablet, a gente está cercado de computação hoje em dia, né? Que passou a ser um dispositivo que permeia as nossas vidas. E aí, a computação não foi sempre assim, né? Durante a evolução da computação, a gente teve máquinas mecânicas, teve o primeiro computador que era valvular, né, com 30 toneladas. Houve outros modelos de computação, né, antes desse que a gente usa, do von Neumann. Então, o próprio Alan Turing, né, do filme que ficou muito famoso aí, né, da máquina da enganação, né, se eu não me engano. Imitação. E, então, o próprio Turing, ele propôs um modelo de computação diferente. A Microsoft hoje, para quem não sabe, a gente tem memórias em DNA humano, né? Então, o DNA humano, são proteínas, né? A CGT lá, e assim como a gente codifica informações 0 e 1, poderia configurar em A, C, G, T, e a Microsoft já está fazendo isso, está guardando informação no DNA humano, em uma capacidade extraordinária, com uma duração inacreditável, né? Afinal, nós somos a prova viva disso daí. Então, assim, não existe só um modelo de computação. Então, a computação quântica é um novo modelo. Eu espero, depois a gente conversa mais sobre isso para eu passar por mas eu acho que o motivo dessa nomenclatura assim é para diferenciar que a computação quântica não vai ser mais um modelo. Eu acho que vai ser uma transição muito grande. Nós não estamos falando das tecnologias que vimos nos últimos anos, de client-server, computação em nuvem. Vai ser uma mudança muito radical, e por isso eu acho que tudo para trás a gente pode começar a chamar de computação clássica ou antiga. O Valdir é um cara bom de falar isso, que ontem eu descobri que ele tem um CP400. Tenho. E ele é um apaixonado por um TS-80. Então, assim, ó, bora, Valdemir, assim, ó, por que clássico, por que quântico e o que diferencia elas? Muito bom. Então, pessoal, até a primeira coisa... bom, obrigado pelo convite, né? Rodrigo, Ronan, sensacional estar aqui com vocês, né? Bem-vindo, pessoal, todo que está conectado. Então, assim, acho que tem um aspecto que até eu achei que o Ronan ia puxar, mas lá nos anos 80, um grande físico americano, Richard Feynman, né? Prêmio Nobel nos anos 60, em 1965. O que ele falou? Ele falou um negócio importante. Ele falou que a natureza é quântica. A natureza não é binária. E se a natureza é quântica, por que não seria legal fazer um computador quântico para estudar os fenômenos da natureza? Então tem um monte de coisa que acontece que o nosso velho de guerra aqui, que se tornou clássico, não consegue fazer. Então esse acho que o grande limiar. Eu tenho hoje um modelo que ele é um subconjunto do que é possível fazer de simulação, de estudo, de otimização, porque a natureza é muito mais complexa. Ela é muito fora do trivial. E o binário não consegue tangibilizar esse processo de simulação. A gente vai falar um monte de coisa aqui durante a tarde, mas tem cenários que não dá, nem que você contrate todas as máquinas virtuais do Azure. Tá? Então, ou seja, significa que não dá. Fisicamente não dá. Quando eu vou para um novo patamar, que é como o Ronan comentou, é um novo modelo computacional. Então, quem estiver assistindo com alguém do lado, abraça o seu amigo do lado, tá? Faz parabéns, você está vendo um novo modelo computacional nascer. Olha que legal, né? Então, eu falo isso todo dia para minha esposa. Olha que legal. E aí, basicamente, isso saímos do clássico, porque o clássico é um subconjunto. O quantum, ele é um macro conjunto, porque ele realmente representa os fenômenos que acontecem naturalmente, porque ele é baseado nisso, né? E a gente vai falar um pouco mais da tecnologia, mas ele está nesses fundamentos. Então, por isso que sai do clássico, que ficou para o passado, né? E agora a gente está num novo patamar que vai ser definitivamente domínio a partir de agora, para a próxima década. Maravilha. E aí, Rodrigo, complementando o que o Valdemir falou, né? Eu acho que o que é importante
Eu sempre, quando falo de computação quântica, o Aldemir também, a gente gosta de deixar claro duas coisas. Primeiro, usar a palavra quântico remete a uma questão assim, de ficção científica e tudo, quando não é, né? Isso já está, me lembro, há 1 ano e meio atrás, uma mensagem do WhatsApp do Valdemir aqui para mim dizendo: está acontecendo agora. Eu guardei essa mensagem, né? Então, realmente, assim, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida agora, mas não é nada de ficção científica como a gente pretende desmistificar aqui, mostrar. E quem pensa assim está errado e está perdendo tempo. Espero que a gente consiga mostrar dessa maneira. E segundo, a computação quântica não é uma aceleração da computação que a gente conhece. Então, é um modelo de computação diferente. Nós estamos falando de uma outra computação que começa agora. É como se a gente saísse lá do ábaco para fazer as continhas e nós estamos introduzindo a computação, que eu não vejo também como nenhuma coisa de outro mundo, porque um chip é bastante complexo, né? Você falou que seu pai é engenheiro elétrico, também eu. Quem conhece ali a microeletrônica um pouquinho, sabe que a junção PN lá, que é o que proporciona o chip, é uma coisa extremamente complexa. Um celular desse que tem um chip do tamanho de uma unha, nesse tamanho de uma unha, tem 100 bilhões de transistores ali, algumas quase centenas de bilhões de transistores. Então, não é uma coisa simples também. Então, quando a gente está falando, computação quântica, nossa, ficção científica, a gente já vive na ficção científica hoje, com a computação clássica. Nós só vamos mudar o paradigma, mas a ficção científica já estamos, né? Para quem viveu no passado aí de telefone de disco e que não tinha internet, sabe o que é a transformação que a gente vive. Isso aí vai acelerar muito. E eu concordo com o Valdemir. Eu me sinto assim, muito afortunado de ter pegado a revolução dos computadores. Eu nasci antes dos computadores, antes dos celulares, e agora vou ter a chance de ver uma segunda revolução. Eu estou nessa no grupo de vocês. Eu tive também um CP500 na década de 80. Eu tive lá na pré-internet brasileira, no projeto Ciranda. Assim, eu já acho esse mundo deslumbrante. Quando chegar a computação quântica de verdade, então nem se fala. E aí vamos cair num assunto, já para preparar-se. A gente recentemente foi falado que, né, o Google chegou na tal supremacia quântica. Okay? E aí, o que ela significa para nós mortais? Né? O que é a supremacia quântica e como é que ela pode ser vista como uma virada ou uma abertura maior aí do que está por vir? Tá? Então, em resumo, né, você pode pegar, Rodrigo, pessoal, a gente ficou por muito tempo muito no ambiente teórico, tá? Então, se você pegar, né, quântico, tem a ver com mecânica quântica, tem a ver, lembra Richard Feynman, lá nos anos 80, ele chegou e fez uma frase como essa, né? Não é minha, não é do Ronan. Se a natureza é quântica, eu gostaria de ter um computador quântico para estudar, né? Só que isso foi nos anos 80. Se você pegar a mecânica quântica, física quântica, isso nasceu nos anos 20 do século passado. Levou 60 anos de teoria de física quântica e mecânica quântica para se chegar à ideia, né, o estalo de que valeria fazer um computador baseado nessa análise, nessa área da física. Lembra, a mecânica tradicional, que a gente estuda para a faculdade, você estuda o movimento dos corpos e as suas relações, força, atrito, etc. Né? Mecânica quântica estuda a mesma coisa, as relações, na dimensão subatômica. Então, lembra do átomo? Então, tem o átomo, né, tem o elétron, os íons, os prótons, né, as moléculas. Nessa dimensão, que é atômica, existem vários fenômenos que não são triviais, que a física normal não representa. Levou 60 anos de criação de uma disciplina, de uma matemática, de tudo, né? Álgebra linear, todo o cenário, notação, tudo. E aí, nos anos 80, alguém fala, putz, valeria ter um computador quântico, né? Quando acontece isso, levou mais alguns anos, mais algumas décadas, até que a tecnologia tangibilizasse isso. Então, quando a gente fala de supremacia, é quando a gente começa a ter tangível, efetivo. Então era teórico, né? A teoria dizia, eu posso ter um computador, um hardware quântico que pode resolver problemas que hoje não dá.
Pô, me prova isso, então. Então, quando alguém fizer uma máquina universal, por exemplo, né, que roda vários projetos, vários programas, e que sempre tem um ganho, né, de tempo, que a gente chama de tempo polinomial, né, um tempo viável, aquilo que levaria 10 mil anos para rodar no meu PC, com 16 GB de memória, ou 40, leva 200 segundos no computador quântico. Quando você consegue um negócio desse, eu atingi o que a gente chama de uma supremacia, ou uma vantagem computacional. E aí você cria mais euforia, mais investimento, mais busca para você realizar. Cara, agora eu quero ter esse computador, porque ele deve me ajudar em alguma coisa, entendeu? Pode ser para finanças, pode ser para química, pode ser para um monte de cenário. Ronan. E mais uma vez, Rodrigo... Deixa eu amarrar uma coisa para complicar a sua resposta. Então, não, porque aqui não tem facilidade, não. Primeiro, agradecer mais de 40 pessoas, elas já estão conversando aqui entre elas, já estão dando explicações bacanas, já podem começar a fazer perguntas. Mas, junto à história dessa supremacia quântica, dessa grande vantagem computacional, e pelo menos, no mínimo, acaba a tua resposta com das coisas que mais interessam para o setor financeiro, para as fintechs, bancos, que é a criptografia pós-quantum. Né? Tá bom. Porque essa é uma das grandes coisas em relação a essa grande vantagem computacional. Né? Então, eu acho muito bacana a gente já mergulhar no assunto, né, que eu acho que é do interesse aí da plateia. Então, o que acontece? Como o Valdemir falou, primeiro eu queria trazer de volta essa analogia com o que a gente já usa. Né? Nós já vivemos uma ficção científica e nós já vivemos um mundo muito estranho também, né? Porque um chip ele é baseado em efeitos de microeletrônica, usa uma álgebra que foi desenvolvida em 1800, né? A álgebra booleana. Então, nós não aprendemos na escola a fazer conta com 0 e 1, né? Fazer AND, OR, XOR, só quem é engenheiro. E outra coisa que eu costumo dizer também é o seguinte, um programador, muitas vezes não sabe, eu dei aula, como você falou aí, muita gente não sabe álgebra booleana, ou não aprendeu, ou não sabe como funciona um chip, e nem precisa, você vai fazer um programa numa linguagem de alto nível. Então, era essa mesma imagem que eu queria passar aqui. Vamos deixar de lado essa complexidade da mecânica quântica, da física quântica, que é realmente um assunto bastante complexo, mas é tão complexo quanto a microeletrônica. E vamos ver como é que a gente tira vantagem dessa tecnologia, como o Valdemir falou, fantástica, que pode possibilitar um salto para a humanidade nessas proporções que foram mencionadas. Como que a gente pode fazer isso? E aí vem um grande problema, como ele diz. Nós estamos há século fazendo algoritmo, né? Então, a maneira que a gente desenvolveu a nossa computação, a representação de problemas numa forma que uma máquina possa resolver, e vejam, o Alan Turing é o pai de muitas coisas na computação, né? O teorema dele. O modo que a gente pensa não é o modo que a natureza funciona. Eu gosto de usar uma analogia muito simples. Se você for cozinhar com um algoritmo, você queima tudo, né? Pegue o arroz, coloque ali, coloque o sal, agora pegue a colher. Quando você virou, já queimou. Então, a natureza, uma analogia bastante grosseira, mas a natureza ela é quântica, né? Ela é randômica, ela funciona de outra maneira. Então, um simples problema de como um gás se espalha num ambiente não dá para resolver de maneira trivial numa computação clássica. O modelo seria extremamente complexo, quase inviável, e por isso a gente fala em computação quântica. E aí, qual é o desafio? Por que eu estou contando essa história? Porque se nós estamos há 100 anos pensando dessa maneira, como é que nós vamos agora, de uma hora para outra, começar a olhar para um problema? Não, peraí, eu sei como representar isso aqui quanticamente. Não é assim. E mais, não é assim mesmo, né? É bem complicado. Então, as pessoas que trabalham com computação quântica, desde os anos 80, como o Valdemir falou, David Deutsch, que criaram os famosos algoritmos, eles têm se focado em algumas áreas específicas onde, notoriamente, a computação quântica demonstrou que veio para mudar tudo, né? E 3 dessas áreas têm um impacto direto na área financeira, que são a criptografia, né, a comunicação e a otimização. E aí eu vou dar os exemplos simples aqui. Então, todo mundo moderno está calcado aí na área de a segurança, a privacidade das informações estão calcadas na criptografia. O professor provou que daria para achar o período de uma função, o professor Shor, né, que agora dá aula no MIT, o período de uma função
com um algoritmo quântico de maneira muito rápida, que é um problema dificílimo, né? Hoje a criptografia na computação clássica, ela usa ou fatoração de números primos grandes, ou curvas elípticas, né? Tem alguns métodos, mas são maneiras que na computação quântica se tornariam triviais. Ou seja, se a gente tiver um computador quântico daqui a 5 anos, toda a criptografia está quebrada. E a gente não vai esperar 5 anos para ter que trabalhar em cima de décadas de dado criptografado. Então, esse é o primeiro impacto para a área financeira. O segundo é a questão da comunicação, né? Que eu não vou também ficar me estendendo aqui, mas um bit quântico não pode ser clonado, então a comunicação quântica ela é segura, então a gente já vê aí no futuro a chamada internet quântica, onde você teria comunicações invioláveis, né, utilizando tecnologia quântica. E o terceiro é a otimização, que eu acho que é o tema que a gente vai acabar explorando mais nessa conversa aqui de hoje, que é um problema que está em todas as áreas de problemas de negócio que a gente tem, né? Então, a Microsoft tem um curso lá de Quantum Optimization que é bem bacaninha. Ele começa assim, tem um navio, 2 navios e um montão de container. Cada container desse tem pesos diferentes. Como é que você coloca os containers separados no navio? Não vai ser separado no meio, 5 para cada um, né? Mas que equilibre o peso de forma que você economize combustível, não desgaste o navio. Então, você faz isso com um algoritmo quântico, assim, numa ordem de magnitude que dezenas de ordens mais do que a computação clássica. Então, assim, aí você falou onde que isso entra no mercado financeiro. Então, compartilhei com você durante a semana da OneQ, né, um parceiro até da Microsoft, um paper que ele usa isso para fazer otimização de portfólios de investimento. Imagina análise de risco, imagina trading, né, onde a gente viu aí o grande diferencial dos traders, né, nessas últimas décadas está sendo a resposta em segundos, né? Quem leu lá o Feito do Cisne Negro, o crash de 2008, né? A briga, a corrida dos algoritmos por tempo. Então, a gente está falando aí de trade praticamente instantâneo que um computador clássico jamais vai alcançar, né? Então, aqueles problemas de otimização, repetindo, comunicação e a questão da criptografia são áreas que a computação quântica consegue endereçar hoje, até através de otimização, como a gente vai falar aqui, rodando em computação clássica, e que afetam diretamente a área financeira. E daqui a pouco a gente vai comentar sobre startups que estão mexendo com isso. Quem não se atentou para isso ainda vai ver aquele problema da transformação digital, né? O famoso Uber, Airbnb. Vocês vão ver pequenas startups do Japão, do Vale do Silício, comer o espaço de todo mundo nessa área, porque já estão fazendo isso. Vai lá, Valdemir, senão eu fico falando muito aqui. Não, deixa eu aproveitar aqui que eu vou fazer o reforço. Ó. Tá. Isabel, nossa companheira. Olha onde vai. Ela dizendo assim, ó, se o quântico vai quebrar a criptografia, como fica o blockchain? Então, repara que não sou só eu, hein? Então, lá, pessoal, até dentro dessa linha, né, acho que o Ronan comentou bem legal algumas das áreas super importantes que a gente tem, né, de aplicações que vão para o mercado financeiro, tem um impacto direto. Então, a gente está falando aí de comunicação quântica, em que ela tem nativamente segurança nativa. Então, basicamente, só para você entender, grosso modo, se eu olhar para a comunicação que está rolando numa rede quântica, eu instantaneamente sei que tem alguém olhando, porque eu mudo o valor. E aí, nisso, eu desligo o canal e começo um novo. Acabou. Tá? Ou seja, não tem o fato de eu salvar o que está sendo falado e vou quebrar em força bruta depois. Não. É nativamente protegida, porque se eu olhar, mudou o valor. Nisso, as duas pontas, a Alice e o Bob, já sabem que tem alguém olhando no meio do caminho, desliga, começa outro canal. Seguro. Então, ela é nativamente segura. Segurança para o mercado financeiro, rede de comunicação quântica, internet quântica, né? O Ronan comentou, otimização é obrigatório para mercado financeiro, otimização de portfólio, otimização de carteira, otimização de investimento, ótimo, né? Então, esse é um cenário importante. E aí, mais um que eu queria adicionar, dentro dessa linha, tem a criptografia, que daqui a pouco a gente adiciona, mas é predição de mercados. Então, hoje já tem uma nova linha também de aplicação para o mercado financeiro, que é a parte de predição de ações, detecção de fraude, e aí você vai entender isso como machine learning quântica.
Ou seja, já tem algoritmos de Quantum Machine Learning para classificação de dados. Então, você tem uma série histórica e você pode classificar, predizer mercados ou detectar anomalias na série histórica. Então, isso já é um caminho bem interessante. E um outro cara importante aí, simulação de Monte Carlo quântica. Então, já começa também a ter mais uma linha de pesquisa, né, Quantum Monte Carlo Simulation, que começa a ser candidatos para cenários de negócio interessantes. Legal? Uhum. A parte de segurança protege. E aí você exige um contexto que a gente chama de seguinte: a atual criptografia está em risco desde os anos 90, quando o Ronan comentou, Peter Shor descobriu um algoritmo que quebra números primos. É a base de chaves públicas. Então, chave de criptografia com números primos muito grandes, eu posso quebrar com o poder computacional uma vez que um computador quântico esteja disponível na mão de uma organização criminosa. Reparou? Então, a partir desse cenário, se eu tiver essa situação, as minhas chaves assimétricas podem ser quebradas. E aí eu estou falando de a maioria dos métodos de comunicação em mercado financeiro utilizando internet, RSA, Diffie-Hellman, todo cenário de chave pública, né, o que é usado em blockchain. Então, ou seja, esse cenário significa que se eu tiver um computador disponível, eu posso pegar essa informação e quebrar, porque agora eu posso rodar um algoritmo de Peter Shor nesse computador quântico e quebrar um número primo muito grande. Só que tem um detalhe, não é só o Peter Shor que é usado para isso. Eu posso utilizar um algoritmo de Groover, que é uma outra família de algoritmos quânticos, e que ela reduz pela metade o poder computacional, ou o poder de proteção de uma chave. Chave simétrica, né, em que eu tenho criptografia com chave simétrica, eu quebro pela metade o poder da chave. Então, olha só, se eu estiver utilizando 256 bits, equivale a 128, certo? Se eu tivesse 128, ela equivale a 64 na mão de uma organização criminosa com o algoritmo de Groover. Então, qual que é a solução? Para a chave simétrica, duplique a chave. Então, já tem aí meio que um consenso inicial. É chave simétrica? Duplica a chave, você está tranquilo, você já está quantum resistant. Legal? Agora, se você está usando chave assimétrica, Peter Shor, na mão de uma organização criminosa com poder computacional, pode quebrar tanto o dado em transição, em transferência, quanto o dado persistido. O cara gravou, criptografou e está no banco de dados. Se alguém acessar o banco, rodando Peter Shor, ele pode quebrar, mesmo que ele tenha usado chave assimétrica. Vai ter que mudar o algoritmo. Tá? Que algoritmo eu vou usar? Já tem vários em análise e estudo. São os algoritmos pós-quantum. Legal? Você vai complementar uma pergunta? Eu vou falar uma coisa. Antes do Ronan, não é só você, não. Rodrigo. Calma aí, mas antes, Ronan, não é só você, não. O André Cabanca aqui está dizendo, ó, Peter Shor em 94 mudou a história. Isso. Foi em 94 ele publicou, né? Ele descobriu o algoritmo e publicou para a galera e deu medo em todo mundo. Então, deixa eu responder a questão específica do blockchain. Como o Valdemir falou, o Cambiucci, o que aconteceu? Ninguém vai ficar sentado esperando isso acontecer. Nós temos um legado monstruoso de informações criptografadas e blockchain que pode cair por terra. Então, o que aconteceu? O NIST, que é a BNT americana, ele criou um projeto de criptografia quantum resistant, ou post-quantum cryptography, como ele falou, em que eles fizeram um chamamento para algoritmos, né, do TSL, né, que são utilizados aí na criptografia das comunicações, e nós estamos no terceiro round desses algoritmos. Então, várias empresas, universidades, pessoas, grupos, submeteram propostas de algoritmo, porque, assim como a matemática pode ajudar a destruir, a quebrar um algoritmo, ela também nos ajuda a criar algoritmos mais poderosos e resistentes a essa redução do grau de dificuldade dos problemas que o Valdemir falou, de exponencial para polinomial. Então, a gente pode criar novos mecanismos matemáticos, como foi a curva elíptica, por exemplo, né? Foi introduzida na criptografia nos anos 80, né? Então, o que acontece? O NIST criou esse projeto,
hoje já está na terceira fase, na terceira peneira. 15 algoritmos estão lá, a Microsoft está com 4 algoritmos, né, desses 15, então nós temos um bom percentual, e esses algoritmos estão disponíveis. Eu queria até convidar aqui desenvolvedores, pessoas que trabalham. Existe um projeto chamado Open Quantum Safe, OQS, que é da Universidade de Waterloo, que além da Microsoft, universidades, outras empresas que investem em computação quântica que estão fazendo, que tem uma biblioteca de funções que está no GitHub open source, que se integra com o OpenSSL, para quem programa aí, com o OpenSSH, para quem programa, que roda no meu Raspberry Pi aqui também. Então, você pode baixar essas bibliotecas que já fazem o que a gente chama de, são algoritmos híbridos. Então, como o Valdemir falou aí, você tem uma criptografia que ela faz a troca de chaves simétricas utilizando criptografia de chave pública, seta um shared secret, né, que vai utilizar na comunicação. O que eles estão fazendo? Eles estão trocando essa parte da troca do shared secret por funções quânticas, né, de algoritmos quantum resistant, vamos dizer assim, funções que resistem a ataques com grande poder computacional. E aí você já pode testar isso. Eu vi na última reunião, eu convidei no LinkedIn, há pouco tempo a Microsoft fez um evento aberto, e o Valdemir participa da comunidade também. A gente fica sempre surpreso, né? Quando vem uma startup. Recentemente a gente teve uma startup do Japão, chamada JJ, que fez a otimização do tráfego lá de Kyoto, Tóquio, não estou recordando aqui agora, utilizando quantum computing. Numa dessas apresentações, a gente teve uma demonstração ao vivo dessas bibliotecas do Quantum Safe, né? Do Open Quantum Safe, OQS, chama LibOQS, né? O nome dessa biblioteca. Então, eles fizeram lá, mostraram ao vivo. Aqui é uma comunicação SSL, como se estivesse acessando um site HTTPS, já utilizando esse algoritmo. Eu fiquei bastante surpreso até do negócio estar tão disponível assim para a gente brincar, né? E é o que a gente fala. Então, realmente, ficar discutindo, peraí, mas isso aqui, daqui a 5 anos, 10 anos, você vai ficar esperando sentado? Quando chegar, já era, né? Então, a comunidade, o governo americano, né, que tem um projeto, tem países, inclusive, que já estão discutindo legislação, igual como tem a legislação de inteligência artificial em consulta pública aqui no Brasil, a França já discute a política nacional de computação quântica. Então, alguns países já estão se preparando para esse eventual fim da criptografia do jeito que a gente conhece. E aí, respondendo a sua pergunta sobre o blockchain, sim, eles vão ter que adotar um fork aí que utilize criptografia quantum resistant. Inclusive, eu tenho um paper de um russo, depois a gente pode compartilhar isso com um material, um matemático russo já falando isso, propondo a utilização. Foi uma das primeiras coisas que eu vi em computação quântica também, de utilização de quantum safe algorithms para o blockchain. Isso não é difícil achar na internet, não, tá? Não, você tem que compartilhar. Para o Bitcoin, desculpa. Okay. Você tem que compartilhar, porque quem não gosta de ler um paper de um matemático russo sobre a computação quântica, né, para algoritmo resistente no Bitcoin. E a verdade é essa, quem está vendo aqui gosta, todo mundo aqui gosta, estou brincando, mas é isso mesmo. Essa é a vida, né? Deixa eu pegar o reverso, passar para o Valdemir fazendo o reverso aqui, ó. A Lívia está dizendo assim, ok, mas ela pode ser usada, a computação quântica, para proteger dados? Como seria isso? Quais são os avanços nessa parte? Legal. Tem duas frentes importantes aí, né? Então, primeiro, tem o aspecto que é basicamente troca a matemática dos algoritmos de criptografia atual. Ou seja, todos esses algoritmos atuais, eu troco a matemática, o Ronan comentou alguns exemplos, então eu estou utilizando novos métodos que eles não são baseados na multiplicação de números primos, porque eu já tenho um método que é o period finding, que é a base do Peter Shor. Então sai fora de número primo e vai para um cenário onde eu estou utilizando uma outra matemática. Isso é uma forma, e eu não tenho nada a ver com quantum. Eu sou só um matemático criando um algoritmo que é quantum resistant, né? Agora, usar a computação quântica, ou o novo modelo, aí eu passo por utilizar
o que eu tenho de sistema de comunicação quântica. Então, quando eu falo de sistemas de comunicação, que é diferente de processamento, né, eu estou falando o seguinte, existem características quando eu represento a informação ao invés de um bit, Zé Mané, todo mundo sabe que é o bit, né? Ele é 0 ou ele é 1. Então, o qubit ou quantum bit, ele é 0, ele é 1 e ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ele tem um estado de superposição onde ele pode ter todos os estados entre 0 e 1 ao mesmo tempo. Eu não posso mandar esse cara de um lado para o outro. Eu tenho que utilizar um outro método de rede. E se eu olho para ele, eu mudo o comportamento. Eu mudo o valor, ou eu perco esse valor, o valor do sistema quântico. Então eu posso criar métodos de distribuição de chave, por exemplo, que são baseados em quantum. Então existe um método desde os anos 80, é o BB84, né, que basicamente ele é como eu posso distribuir chave de criptografia quântica, em que se eu tiver qualquer tentativa de quebra, eu nativamente sei e eu desligo a comunicação. Então uma das formas de usar quantum para eu garantir maior segurança na rede é usar um método tipo BB84. Tem muita pesquisa hoje sobre o que é rede de comunicação quântica, internet quântica, repetidores quânticos, enlaces quânticos. Então, por exemplo, se você estudou computação, você lembra do modelo OSI, né? Lembra do camadas, TCU 7 camadas, TCP, IP, LLC, MAC, né? Então, adivinha, mudou, tá? Não vai dar para usar. Porque para começo de conversa, não existe TCP quântico, não dá para eu retransmitir a mensagem porque eu perdi no meio do caminho. Ah, me mandou embaralhado, eu vou reorganizar. Não, é outro modelo. Então a rede quântica também tem um aspecto de ser nova, ela é diferente, é baseada em outros princípios, nativamente é segura, porque se eu olho para ela numa tentativa de ataque, eu posso imediatamente saber que estou sendo atacado, eu desligo a comunicação. Então só esses dois conceitos, né, de eu poder criar métodos matemáticos que são quantum resistance, que não evitam famílias de algoritmos como o de Shor ou de Groover, e eu estar baseado num princípio que ele já é nativo, é físico, né? Se eu olho para a comunicação, eu já sei que está sendo olhada, perde-se os enlaces, né? No meio disso tem um nome, um princípio chamado entanglement, né? Emaranhamento quântico. Então, ou seja, isso é a base de uma nova rede. Existe um novo modelo, OSI, existe uma nova pilha, um novo stack de rede para nascer. Quando isso acontecer, você está falando que criptografia é nova, existem dispositivos quânticos disponíveis de forma híbrida, via nuvem, quantum computing as a services, né? Quando chegar a rede quântica, o que vai acontecer? Aí a gente está lá em 2030 e aí o mundo é novo, tá? Então tá bom. Só para vocês terem ideia, nossos amigos que estão nos acompanhando, em 40 minutos, parece que não, mas esses caras já explicaram superposição, interferência de medição, entrelaçamento, e só foi dar nome aos dois agora. O que é ótimo. O que é ótimo, né? Mas é exatamente isso. Assim, né? São os princípios da física quântica, como superposição, interferência de medição e entrelaçamento, que geram em parte, geram todas essas vantagens, né? E isso aqui não é uma aula nem de física quântica, nem de computação quântica. Senão, eu ia exigir uma conversa do Teilhard do Jacquard, ok? Eu queria começar lá atrás, né, o Teilhard programável. Mas olha só, a gente está já se aprofundando e as pessoas já estão querendo saber mais. Tem duas perguntas aqui que eu quero saber se elas são endereçáveis para essa conversa. Primeira, a Paula Marinho está perguntando assim, qual a importância da computação quântica para a resolução de problemas NP completos? Se a resposta, já que é NP completa, a resposta pode ser longa, faz a versão curta. Qual é a importância da computação quântica para a resolução de NP completo? Versão resumida. Ronan, quer começar? Tá no mudo. Ficou mudo.
Acho que Valder... Eu estou em mute, desculpa. É Paula Marinho o nome da pessoa, né? Aqui, ó, Paula Marinho. Então, Paulo, estou vendo que você ou é matemático, ou já estudou, ou gosta de álgebra linear. Bom, sem complicar muito, a computação quântica, dos modelos que a gente tem hoje em uso, e aí eu posso falar de QIO e tudo, ela se aplica a alguns tipos de problema, né? Principalmente porque se a gente tirar a questão matemática, você tem uma questão de implementação, né? De questão de colocar vários entradas de dados. Então, não são todos os tipos de problema. Não vou entrar em modelo matemático, até por desconhecimento, sou engenheiro, né? Eu posso estar conversando com uma super especialista de matemática aqui, mas, assim, eu cito que no futuro, quando a gente tiver um computador universal quântico, a gente vai poder estar resolvendo. Mas você também, que deve ser matemático pelo que eu estou vendo, vou citar o exemplo da otimização, onde só aquelas estruturas de relevo que você tem um input grande de dados e uma saída pequena, são adequados para a computação quântica no momento. Agora, entretanto, eu não sei dizer se isso, por quanto tempo essas limitações vão perdurar em função da tecnologia. O conhecimento que eu tive de estudo e curso, que está muito ligado à capacidade de você colocar os dados para o processamento quântico também. Então, não é só uma questão do modelo matemático sendo utilizado, mas é o tipo de problema que está relacionado a como que a gente pode implementar esses circuitos quânticos com a tecnologia atual. Então, já que você tocou em otimização, vamos falar de produtificação da computação quântica para o espaço financeiro, né? Vocês compartilharam um paper sobre otimização de carteira de investimento. Fala um pouco, assim, como é que essa ideia de otimização tem sido usado por bancos e por fintechs, né, para melhorar o processo e ganhar uma vantagem competitiva nessa escolha. Então, deixa eu voltar aí, estender só um pouquinho mais a minha resposta anterior, né? Vou falar sobre os problemas de otimização e sem também entrar muito na área matemática. Um problema muito complexo na área matemática é você encontrar o mínimo, né? Então, uma analogia simples que a gente pode fazer é a questão de um relevo, né? Se você tem uma superfície com um buraco, é muito fácil você encontrar ali. Todo mundo que fez um pouquinho de matemática aí, cálculo, né? Derivada, integral, você encontra o mínimo ali, ó, esse aqui é o lugar mais profundo dessa superfície. Porém, quando a gente tem um relevo complexo e estruturado, né, porque você pode ter um relevo complexo estruturado ou não estruturado, e aí você cai em classe de problema matematicamente falando mais complexo. Eu não queria transformar a discussão, assim, eu acho que aí tira o interesse de todo mundo, e até porque eu sou engenheiro também, não sou matemático. Mas o que acontece? Fazendo uma analogia, esse problema de múltiplos mínimos num relevo estruturado é como se você estivesse andando na Chapada dos Veadeiros, para usar o exemplo aqui de Brasília. Então, você tem montanhas, você tem vales, e aí, como é que você vai saber, por exemplo, qual o ponto mais profundo ali? Por que eu estou me referindo ao ponto mais profundo e não mais alto? Porque o ponto mais profundo é onde é o mínimo, né? Então, se eu estou querendo otimizar, seja a logística, seja o trânsito de uma cidade, seja a carga de um navio, eu estou sempre procurando otimizar na matemática chamada função de custo, né? Que eu tenho custo mínimo. Então, que eu posso resolver aquele problema com menor custo, com mais eficiência. Então, vamos voltar ao meu problema. Eu estou na Chapada dos Veadeiros ou num parque nacional. Eu cheguei num buraco e falei assim, pô, esse aqui é um buraco mais fundo aqui. Como é que eu não sei se não tem outro? Que na matemática é chamado de mínimo local, né? Será que não tem outro? Então, isso na matemática é um problema muito complexo, porque, assim, até onde você vai? Né? Então, se eu tivesse uma função que representasse o parque, era fácil calcular o mínimo. Mas como eu não tenho, são os métodos chamados heurísticos, né? Você não tem como garantir. Então, eu faço uma chamada caminhada, eu vou caminhando ali, e como o Cambiute falou, eu vou caminhando e, opa, achei um buraco maior, esse aqui é maior ainda. E na computação quântica, a gente tem uma maneira de resolver isso com Super Dense Code, que é justamente pelo que o Cambiute falou. A possibilidade de eu poder representar múltiplos estados, então um bit ele não é só 0 e 1, com 2 bits eu só teria 2 elevado a 2, né, 4 estados possíveis, eu posso ter muito mais estados. Isso me faz com que eu tenha uma capacidade de representar problemas não só muito maior, mas aí tem uma questão da energia, né, que é usada em computação quântica adiabática, que é o quê?
eu faço com que os meus bits quânticos representem a energia daquele sistema. E eu vou baixando essa energia lentamente, até que chega num ponto que eu falo, opa, não está havendo nenhum escape, emissão de luz nem nada. É aqui o ponto mínimo do sistema. Eu pego o bit quântico que está menor energia, ali é a função menor, é o mínimo dos mínimos, é o custo menor da função de custo. Né? Então, eu não sei se eu estraguei aqui, complicando um pouco. Não, olha só, deixa eu dizer. A Paula já tinha gostado no meio da. A Paula tinha gostado no meio da resposta. Agora eu também estou na dúvida. Paula, assim, eu entendo que a Paula é uma especialista aí, eu tentando agradar um pouquinho. Ela já tinha gostado. Mas então, assim, ó, vai lá. E isso tem aplicação na otimização de carteira de investimento? De tudo, Rodrigo. Isso aí tem aplicação de tudo, cara. Porque o que acontece? Quando se eu quiser entrar matematicamente, vai ficar complicado, né? Vai entrar em Não. Mas traz os exemplos. Assim, é uma maneira de você representar um problema. Por exemplo, se eu tenho uma carteira de investimentos, como é que eu minimizo o risco ali? Então, na área financeira, vocês têm aí como representar risco. Então, o modelo mental, em vez de eu fazer funções matemáticas com variáveis de mercado, eu vou, como se eu tivesse em cada qubit, vai representar um risco. Eu vou diminuindo aqui a energia do sistema. E o inventor, um dos pais, né, da computação adiabática, ele tem uma metáfora sensacional, que ele fala assim, segura uma bola na mão e move rápido. Se você fizer isso, a bola cai. Mas se você for abaixando a mão na diagonal, devagarinho a bola não cai. E é assim que funciona, né, o quantum annealing. Você vai abaixando a energia do sistema lentamente, e aí você chega numa hora que resolveu. Ou seja, vai falar, o menor risco dos riscos é esse estado aqui. Você tira aquela fotografia, ou seja, ele vai te responder, é a composição da sua carteira que tem tantos por cento desse papel, tantos por cento desse outro. Isso foi feito, olha a metáfora, né? Em vez de você entrar com variáveis de mercado, séries históricas, você representou em energia os riscos do seu sistema e foi baixando. Quando chegou no mínimo, você leu, você tem energia mínima ali de cada uma daquelas variáveis. É uma outra maneira de representar os problemas, de resolver as coisas. Então, nós estamos realmente diante de uma grande mudança. Valdemir, você já tinha soltado ali que dá para usar computação quântica para simulação de Monte Carlo. E isso tem uma aplicação, né, grande na área financeira. Fala da aplicação e mais ou menos como é que isso ajuda a computação quântica na simulação de Monte Carlo. Até pegando aí o finalzinho do que o Ronan comentou de simulação, né, de adiabático, otimização, para quem tiver interesse depois, procura a função hamiltoniana. Né? Ou seja, toda essa movimentação de energia, ou seja, tem múltiplos estados, e aí movimenta tudo, mas um vai ficar sempre naquele estágio final. Então, eventualmente, esse cara está no estado ótimo, eu achei o mínimo local de uma função, e uma hamiltoniana é o que está por trás de toda a otimização de modo geral. Quando você fala de simulação de Monte Carlo, você lembra, né? Você pode fazer, usando uma série estocástica, uma série aleatória, eu posso até predizer o valor do π, né? Qual que é o valor do π utilizando para a esfera, né? Para a circunferência. Muito bom. Agora, o que é interessante, eu posso predizer comportamento de uma ação no futuro? Então, hoje existe toda uma análise de, já que eu preciso ter a exposição de números aleatórios, parte da minha simulação de Monte Carlo pode ter essa geração de números aleatórios a partir de um algoritmo quântico. Então, as simulações de quantum Monte Carlo, elas fazem essa combinação. Hoje tem bastante trabalho que é uma solução híbrida, ela não é 100%, né? Então, se você procurar Quantum Monte Carlo Simulation, você vai achar vários métodos aplicados. Então, eles simplesmente são uma continuação do que a gente já usa hoje no mercado financeiro para simulação e predição de estoques no mercado, né, para identificar cenários. E sempre que você faz isso, você pode baixar. Esse material é bem extenso, né? Você pode baixar um cenário que está lá em C# e você já tem lá múltiplos estágios. O grande desafio em todas as discussões de quantum simulation com simulação de Monte Carlo são as restrições ao problema, né? Então depende muito eu sempre tenho que ter um range muito grande, né? Então, ou seja, o número de repetições precisa ser grande, para poucos uma faixa menor, a eficiência eventualmente não é ok, né? E hoje tem muita exploração.
Então, hoje o desafio é, na modelagem do meu problema, para um template de simulação de Monte Carlo, né? E tem algumas startups, inclusive, né? O Ronan comentou algumas, mas existe uma rede de startups dentro do Stack Microsoft, Azure Quantum, e algumas estão se especializando exatamente nisso, né? Eu vou oferecer, vou produtizar o meu conhecimento em Quantum, criando uma oferta de um serviço de simulação de Monte Carlo para o mercado financeiro. Então você pode contratar alguém que já está fazendo isso. Se você vai explorar isso você mesmo no time, você passa por um grande desafio. Primeiro, qual é a massa de dados que você vai adicionar para esse serviço? Ele é híbrido. Segundo, os modelos. Hoje está ainda muito alto nível, né? Então você tem ainda a matemática para você transformar isso num algoritmo, por exemplo, em Q Sharp junto com C Sharp, ainda é dura. Então a gente carece ainda de vários exemplos, né? Mas já é promissora. Então, enquanto você não tem esses algoritmos completos de simulação de Monte Carlo, né, você tem uma série de outros algoritmos de otimização de carteiras, de simulação de valores. A Microsoft lançou o Quantum Machine Learning para predição e classificação. Tudo isso já dá para exercitar. Isso que eu estou falando de forma muito prática. Pega docs.microsoft.com/quantum ou então /catas, e esse já tem acesso a uma série de exemplos de algoritmos, vários de otimização, deve ter uns 12, 15 exemplos, e que está indo na direção. Então eu acredito aí que brevemente você encontre, inclusive, já com o nome, né? Quantum Simulation Monte Carlo, já para fazer tangibilizar qual que é o meu dado de entrada, mas todas as aplicações que você já usa já seriam candidatas para você ter essa otimização. Bacana. Eu tenho uma coisa que eu sei que a computação quântica não resolve, que é chamada a maldição do lift talk. A maldição do lift talk é o seguinte: quando a gente começa, a gente já tem 55 minutos de conversa. Resolve sim. Você faz teleportation e volta para o passado. Bichão. A ser provado, hein? A ser provado, hein? A ser provado. Ainda não rolou. Isso, ainda não rolou. Tony Stark. Assim, é impressionante. Passou nos 55 minutos. Né? E as pessoas não vão embora. E nem começamos, né? E as pessoas não vão embora. Quem entrou está aqui até agora assistindo, conversando e gostando dessa conversa. Eu vou passar uma bola final para vocês, mas deixa eu dizer uma coisa assim, para a gente que é muito importante. Hoje, a gente faz 15º Lift Talk, mais de 1.000 assinantes. Essa é outra coisa que a gente nunca achou. Então, assim, se você está aqui e não assinou, se una a mais de 1.000 pessoas, né? Para a gente continuar essa conversa de inovação financeira e tecnológica com essas pessoas desse nível que a gente traz. Aí, assim, quem já passou por aqui, os agradecimentos. O Maurício Rodrigues, da Open Box, o André Siqueira, do Banco Central, e o Aristides Cavalcante, já tinha falado. Mas o Cage, da R3, falando de blockchain, o Mardilson Queiroz, falando de Open Banking, lá do Banco Central, o Antônio Marcos, do Banco Central, falando de Sandbox, o Lincoln Rocha, que é parceiro da Célia, falando de ecossistema de fintech, o Carlos Brant e o Breno Lobo, falando de Pix na prática, super Lift Talk que a gente teve, Alexandre Valerão, Judá Reis, Vicente Fernandes e o Cristiano Kleiman, falando da Pix Tecnologia. A gente conseguiu trazer a área de tecnologia do Banco Central para falar dos aspectos de tecnologia do Pix. Nossos parceiros da Cielo, Ana Fusco e Gustavo Burim, falando sobre Bank as a Service. Aristides voltou com o Marcelo Inglês para falar de cibersegurança. Aí a gente teve uma conversa super legal de inteligência artificial e economia comportamental, a união dessas coisas, com a Thaís Gargantini, da CAIMA, que é um super laboratório de economia comportamental, o Cristiano Oliveira, da Olivia, e o Alberto Miyazaki, da IBM. Falamos de fintechs e big techs com o Ulisses Pacheco e o Douglas Silva. Conseguimos trazer o pessoal de investimento para falar sobre regulação. Então, Eduardo Gouveia, aqui do Brasil, o Diego Pérez, da B Fintechs, e o João Pereira, lá da Portugal Ventures, para falar dessa união de investimento e regulação. E, semana passada, a gente estava com o José Antônio Mazilo, do Ministério da Agricultura, o Silvio Arduino, do Banco Central, e o Isaac Eberhardt, para falar de economia verde e o impacto, né, das inovações.
É assim, ó, é muito bacana, a gente está, né, com um grupo legal, e agora Valdemir, né, e Ronan para falar de computação quântica. Roubei quase 5 minutos, mas na verdade mas era muito agradecimento mesmo. E aí ainda tem mais agradecimento, mas assim, ó, versão de 5 minutos dividido entre os dois. Por que agora? Sabe assim, computação quântica, a física quântica é de 20, a ideia da computação é de 80. Por que agora? Por que isso voltou tão forte agora? E por que a indústria financeira está muito interessada nisso? Eu acho que, rapidamente, acho que, de fato, né, começou a ter tecnologia para, né, acho que começou a tangibilizar, né, tem o interesse, né, alguém comentou lá no canal do Peter Short, segurança, do cenário de aceleração, mas de fato, começou a ter tecnologia, então é possível que logo, logo a gente tenha, então tem um movimento de democratização do assunto, do conteúdo, da informação, né? E, ó, pessoal, para fechar, tá? Se você não entendeu, relaxa, ninguém entende nada, cara. O Richard Feynman já falou isso, então toca o barco, tá? Então, acho que é para agora, porque, de fato, democratizou e a tecnologia tá aí, então tá chegando. Eu queria só complementar essa resposta, Valdemir, porque, assim, muitas vezes a gente dá palestra, como você vai ver aí, a gente já vem dando palestra em universidade, falando sobre o assunto há 2 anos. E essa provocação sempre aparece, né? Ah, mas isso é para daqui a 5 anos, 10 anos e tal. E eu sempre uso um argumento, além do que o Valdemir falou, né? Eu não vou levar os argumentos, assim, a importância disso para o governo, para isso, para aquilo. Mas eu acho que é um convencimento. Você acha que empresas como a Microsoft e outras empresas concorrentes aí, nós estariam gastando centenas de milhões de dólares nisso daí, se fosse alguma coisa que não ia dar certo? Não, vamos gastar dinheiro aqui para ver no que vai dar. Então, e fora o que é gasto na área classificada, né, em pesquisas classificadas, que a gente nem sabe o que está acontecendo, porque, pô, em 2019, a China e a Áustria fizeram comunicação quântica via satélite, né, mais de 7 mil quilômetros, em fusos horários diferentes, foi um negócio super inovador. A Força Aérea Americana já fez transmissão quântica à luz do dia, né? Quer dizer, se você pensar que tem sol, tem fóton interferindo, então o negócio está muito mais adiantado do que vocês queiram pensar. E aí a minha reflexão final fica sempre naquela. Uma vez, essa experiência que eu tive, que eu falei aqui da reunião da comunidade de computação quântica da Microsoft, onde convidaram um monte de startups para apresentar para a gente, do Vale do Silício. Eu fiquei assim, startup? Computação quântica? Fiquei meio pensativo. Falei, claro, não precisa de investimento nenhum, né? Quem vai construir o computador quântico são as grandes empresas. Esse pessoal só precisa estudar e ter know-how. Putz, verdade. E aí depois veio a segunda constatação. Caramba, tudo no Vale do Silício, no Japão, vamos perder de novo. Né? Então, enquanto a gente fica aqui se perguntando se isso é prático ou não é, tem gente fazendo já, né? E os clientes, se vocês forem na página da Microsoft lá no ecossistema, Dow Química, Ford, estão trabalhando com a gente, isso é público, fora os que a gente não pode divulgar aqui, né? Mas em projetos utilizando computação quântica. Então, assim, ficar se perguntando, quando você tiver a resposta, já é tarde demais, né? Essa é a grande provocação, o desafio que eu faço. E, mais uma vez, eu gostaria de falar isso. Esquece essa complexidade. Infelizmente, a gente acabou abordando alguns detalhes, textos, mas, assim, se a gente fosse discutir microeletrônica aqui, seria tão mais complexo. Se a gente fosse discutir como que é a arquitetura interna de um computador, uma memória, tão mais complexo. Então, esquece essa complexidade. Eu cheguei a fazer alguns cursos de computação quântica na Brilliant, né, que é um site que parecia um videogame. Eu ficava aqui horas, falei, caramba, nem vi o tempo passar, aprendi todos os conceitos de maneira super fácil, podem ficar tranquilos. Toda essa complexidade vai ser abstraída, né, como é hoje a computação. Quando eu uso um celular, eu não sei qual é o protocolo que o Wi-Fi usou para me autenticar, qual é a criptografia que está usando ali, está funcionando, né? Mas não tenha dúvida, como eu falei, ninguém está queimando dinheiro para desenvolver essas coisas num beco sem saída, né? Então, essa corrida desenfreada aí para chegar no computador quântico, mas todos esses problemas já sendo resolvidos, vão colocar essas empresas com esse conhecimento numa posição de vantagem muito grande.
Maravilha, super feliz com a conversa. Eu tenho que pedir desculpa para um amigo aqui. Eu chamei o Ângelo, que eu chamo de Mazilo, né? Eu chamei ele de, não de Mazilo, né? Mas chamei ele de José Antônio. Mazilo, José Ângelo, né? Quando veio falar com a gente sobre a parte de economia comportamental. Fica registrado, ele não está aqui assistindo, não, mas fica registrado porque, né, nome a gente não é. Fechar meus agradecimentos aqui com vocês, assim, ó, a gente está realmente comemorando muito, então isso aqui, nada disso teria acontecido, né, sem a liderança do nosso presidente da Fenasbac, o Paulo Stein, sem a nossa parceira, diretora executiva do Instituto Fenasbac, a Lucila Simão, e uma componente da equipe que não está fixa com a gente mais, mas a Tati Falcão, que lá atrás, esses três, e eu estava ali no meio, a gente topou ajudar a construir o Lift Lab, né, ajudar a construir esse espaço do Lift, lá da federação. E aí, mais recentemente, tem duas pessoas que ajudam a construir isso aqui. É a Daniele Teixeira, que não aparece, né, nem nos bastidores, no nosso Lift Talks, de vez em quando, mas ela está sempre aqui perguntando, e a Lívia Bruno, que está aqui no bastidor. Ela deve estar com medo, achando que eu vou botar ela na tela. Não vou, Lívia, fica tranquilo. Mas, assim, Dani Teixeira, Lívia Bruno, muito obrigado. Vocês fazem isso aqui. E, Ronan, Valdemir, só tenho a agradecer vocês estarem nesse momento nosso, inclusive, de comemoração, né, num assunto super bacana que as pessoas seguraram, e eu sei que isso vai replicar ainda bastante. É isso. Grande abraço. Até o próximo Lift Talk. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até logo, pessoal. Fiquem seguros aí com saúde. Um abraço a todos.